Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que no dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus. E eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu. E o dono da casa que convidou os dois vem a te dizer: dá o lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas quando tu fores convidado, vais sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, vem mais para cima. Isto vai ser uma honra para ti diante de todos os convidados, porque quem se eleva será humilhado. E quem se humilha será elevado. E disse também a quem tinha convidado: quando deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te, e isto já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convide os pobres, aleijados, os coxos, os cegos. Então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Já tentei várias vezes começar o anúncio, porque vendo tantas religiões e, sobretudo, tantas maneiras da gente crer, não que a gente quer tirar o que é próprio da pessoa, mas é a maneira de crer, que talvez no mundo de hoje o que precisa mesmo é renovar o anúncio que foi feito nos primeiros tempos do cristianismo, entre os pagãos, onde existiam tantas religiões, existiam muitas religiões, até os romanos, que conquistaram o mundo, que construíram o império. Eles não faziam uma guerra sem antes indagar, perguntar, procurar o parecer de Deus, se aquela guerra ia ser favorável ou se eles iam perder a guerra. E dizia que os romanos eram religiosos, a famosa pietas, a piedade romana. Tanto que o general que quis apressar a fazer uma guerra sem consultar os deuses da guerra e perdeu. Aquela guerra foi condenada, porque não consultou, não porque perdeu a guerra, porque não consultou os deuses. E assim acontece na nossa vida muitas vezes, que no mundo moderno tudo se tornou igual. Já ouviram falar que todas as religiões são boas, não é? Todos ensinam a fazer o bem. E, gente, isto não precisa que Cristo tenha vindo à Terra para ensinar a fazer o bem. A primeira leitura é da sabedoria dos antigos, é antes de Cristo. E ele ensina muita coisa. Os sábios antigos em todos os povos também têm esse conhecimento. Com a vinda de Cristo é outra coisa. Diríamos que são outros 500. É outra história.
Então precisamos conhecer e saber o que é Cristo relativamente ao mundo, ao universo, e depois, neste universo, entra a vida de cada um de nós. Se através disso conseguimos explicar e encontrar um sentido da vida. Por quê? A religiosidade somente para pedir favores é de pedintes. Eu acho que um filho, quando começa a chorar porque quer mamar, não é um pedinte, não é? Ou vocês acham? Dá para entender o que eu quero dizer? O pedinte é alguém que já existe, é pobre, estende a mão e pede alguma coisa. Assim são as pessoas que querem pedir favores a Deus. Todo ser tem que ter um santo assim, não? Agora, o filho, não é pedinte, mas ele recebe tudo dos pais. Recebe a vida, recebe a alimentação, já dentro do ventre, já começando pelo ventre materno, recebe a alimentação quando amamenta, recebe a limpeza, as curas médicas, tudo. Vocês que são pais sabem bem o que se dá para os filhos, não é? Então aqui se trata do quê? Se trata de vida. Vida. Foi criada uma vida para que ela possa se desenvolver e crescer. De outra forma, não adianta nada você gerar uma criança para abortar. Cria a vida para a morte. E com a vida de Cristo, então, nós não somos mais pedintes, favores. Nós nos tornamos filhos. E filhos são gerados. Não se dão a vida por si mesmos. E esta vida não biológica, porque aquela biológica nós recebemos dos nossos pais, recebemos da natureza. Este alimento não biológico, porque isto já Deus na sua criação colocou na natureza. É uma vida que ele chama de vida eterna. Mas o que acontece? Que como nós queremos e gostamos de continuar pedindo, e queremos que a religião seja um quebra-galho, no sentido da vida, preste bem atenção, estas duas coisas. Uma coisa é o quebra-galho. Na hora precisa, minha Nossa Senhora me acude. Outra coisa é a vida que você vive todo dia para chegar em algum lugar e dar um sentido àquela tua existência. Então, o que acontece? Me parece, estou lendo na mente de vocês, de todo mundo, e criamos essa religiosidade com o medo do paraíso e do inferno. Isto a história toda modifica. Uma pessoa que aqui, a criança está na escola, diz que tem um amiguinho dele, muito terrível, que apronta lá na escola, tudo riquinho, tudo. E ele fala que não acredita em Deus, a criança, porque os pais falaram que não acredita em Deus. Tudo. A pergunta dele, mãe, será que quando ele morre vai para o inferno? Mais ou menos esta religiosidade. Se eu vou para o inferno, se eu vou para o céu. É ou não é? Penso, não sei. Estou interpretando, posso interpretar. Tomara que eu interprete errado. Isto já estava na consciência dos antigos, antes de Cristo vir. Alguns povos colocavam até moeda na boca do defunto, porque ele tinha que pagar a passagem para o... Vocês leem da igreja. Não, tem de tudo isso. É interessante estudar a história
das religiões, como se manifestaram e como se manifesta no mundo de hoje. É interessantíssimo, gente. Entendeu? Então colocava a moeda porque ele tinha que pagar para atravessar o rio que levava ao outro mundo. Então, isso é uma das tantas coisas. Outro fazia ofertas, etc. Então, com Cristo foi anunciado. Bom, primeiro, foi testemunhado Cristo, aquele homem. Quando falamos de Jesus Cristo, nós devemos imaginar um homem que andava nas ruas, que foi carpinteiro, que trabalhou como qualquer homem. Graças a Deus ainda não havia papas, não havia bispos. Então, quando estou falando isso, não estou falando da responsabilidade espiritual deles, pelo amor de Deus. E de todo aquele aparato eclesiástico que a gente possa imaginar, entendeu? E que nós colocamos lá a religiosidade. Então não havia papas, não havia bispo, não havia São Pedro, não havia igrejas, não havia nada. O problema era o quê? Crer naquele homem ou não crer. Alguns acreditaram, outros não acreditaram. Ele fez sinais, ressuscitou mortos, expulsou demônios, etc. Estes são os testemunhos. No fim, ele também ressuscitou dos mortos, mas como sempre os homens sempre arrumam uma razão, uma explicação. Não é razão, é mais inteligente. Explicação. Estapafúrdias, a maior parte das vezes, que não está nem no céu nem na terra, parece o coronel que explica onde foram os policiais que se perderam no Rio, que não conhece como andar no Rio, não é? E tudo assim. Tanto que quando Cristo ressuscitou, o que fizeram os sumos sacerdotes? Estou contando assim para você ver qual é a história. É uma história real, simples. Pagaram os guardas para espalhar o boato que os apóstolos tinham vindo de noite e tinham roubado o corpo dele e falaram que ele ressuscitou. Vocês nunca refletiram sobre isso? Tem mentiras gritantes de tudo quanto é sentido. Primeiro, você era guarda, o que estava fazendo lá se deixaram roubar o corpo? Primeira coisa. Como é que você sabe se estava dormindo que eram os apóstolos que vieram roubar o corpo? As mentiras de pena curta. Não chega nem, não está nem no céu nem na terra. Mas o boato foi. Então veja que não foi tão simples assim. Os próprios apóstolos, quando viram Cristo ressuscitado, bom, primeiro não acreditaram nas mulheres. Okay? Mulher não tinha valor nenhum naquela época. Conversa de mulher. Viram falar que ele ressuscitou, né? Imagina. Tive que dar com as caras, na realidade, para crer o que Jesus já tinha falado antes. Isso porque, para vocês compreender, que precisa pedir o dom da fé. Ela não é tão simples assim, que vem de imediato. A nossa inteligência se perde. A nossa maneira de pensar vai por sua conta. O famoso eu acho quando leio o Evangelho. O eu acho. Você não acha nada. Ou você crê ou você não crê naquilo que está escrito. Acabou. Não interessa a Deus o que você acha. É como se você fosse um médico bom, que ele te diz a doença que você tem, e você fala, doutor, eu acho que o remédio é outro. Tudo bem, meu filho, não vem, nunca mais apareça aqui. Vai tomar o remédio que você quer. Vai com a sua doença. Depois você vai ver as consequências. Este é o eu acho do Evangelho. Você não acha nada. Tanto que quando Jesus perguntou, que diz os homens que é o Filho do Homem? Não, alguns dizem que é profeta, outros que é Elias, outros dizem, mas vocês que estão comigo, o que vocês dizem? Não acham? O que vocês dizem que eu sou? Sou um. Falou, tu és o Filho de Deus, tu és o próprio Deus. E quando ele depois apresentou a Eucaristia como alimento,
a sua carne como alimento, lógico, o povo não entendeu nada da vida espiritual, da vida do Espírito. O povo, na sua experiência, quer ser feliz. Já muitas vezes temos falado disso. Todo mundo quer ser feliz, todo mundo. Mas não sabe que a felicidade, o que é a felicidade? É um alimento espiritual. E nós queremos ser felizes através das coisas materiais. Aí que está o engano. A fome da felicidade, gente, é uma fome espiritual, não é material. É só pensar um pouquinho. Só pensar um pouquinho. Compreende? Então, até aí nós estamos, dentro da natureza humana. Mas quando Deus fala que Ele vai alimentar esta fome, não. Eu quero o pão de cada dia. Pão e circo. Eu quero diversão e comida que alimenta o corpo. E o teu lado que quer ser feliz, aonde que você deixou? É o meu? Não. Você quer ser feliz. Eu quero ser feliz. Isto é próprio. Eu não posso transferir para o outro. Criançada, vocês não querem ser felizes? Criançada, quer ou não quer? Então, você pode transferir para o outro. Não, mamãe, você fica feliz. Eu posso ficar triste. Acho que ninguém fala isso, não é? A não ser por amor. Aí já são outros 500. Aí são outros 500, já entramos em outro campo. Mas, naturalmente, todo mundo tem esta sede, esta fome. Então, porque isto é parte de um princípio da nossa Constituição. Porque nós não podemos entender Deus se nós não entendemos a nossa maneira de ser. O nosso ser. E se nós não admitimos o nosso ser. O nosso ser. Repito, já falei outras vezes, insisto, desculpe se eu fico chato. Compreende? Falaram que o ser humano é grande porque ele pensa. Cartésio. Bom, ele fisicamente é frágil. Qualquer coisa, vocês podem ver, mata o ser humano. Mas, ele disse, é um caniço. Nem uma taquara, é um caniço. Frágil, frágil, frágil. Mas ele é grande porque neste caniço pensa. Então, pelo pensamento, por uma característica, veja bem, gente, espiritual, psiquicamente espiritual, que é a inteligência, nós somos grandes. Mas quem fez o homem não foi Cartésio, não foram os cientistas, não foram os psicólogos, não foram os psiquiatras. Quem fez o homem foi Deus. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E a nossa imagem e semelhança é DNA e existencial. Não é um retrato, é uma geração. Então ele colocou em nós uma dimensão espiritual que a maior parte das pessoas chama de alma. É ela que grita, que fala, quero ser feliz. A alma grita, quero ser feliz. Fome de felicidade. E o corpo fala, eu vou te dar felicidade. Então satisfaça todos os meus prazeres. Porque se vocês prestam atenção, gente, todos os tipos de prazeres maiores, vamos dizer que mais alcoolismo, droga e sexualidade elevada ao máximo, não anormal de relacionamento, mas elevada ao máximo de coisas, e quer dizer, o poder de ter dinheiro, de ser alguém, gente, é algo espiritual, não é material.
Nós somos autoalimentados conosco mesmos. Já pensou uma criança gerada no ventre materno, recém-nascida, que se autoalimenta? Ela morre. Precisa do alimento de quem deu a vida. Nós precisamos do alimento de quem nos deu esta vida. Que repito, e outros dias falei, não sei, depois, numa reunião, foi até no almoço, falei, nós somos condenados a procurar a Deus. Falou, Frei, que é isso? Falei, somos condenados a procurar a Deus. Como a criança, eu usando uma linguagem meio dura. Como a criança é condenada a buscar o seio materno para se alimentar, para mamar. Porque temos uma vida e esta vida reclama a Deus. Não é um favor que fazemos a Deus, é uma necessidade para alimentar esta vida. Bom, colocadas estas bases um pouquinho do ser humano, aí os apóstolos foram testemunhas desta nova vida, e que foi exatamente Jesus que falou. A finalidade da sua vida sobre a terra. Preste bem atenção. Não foi para socializar o mundo. Não foi para resolver o problema da fome do mundo. Não foi para resolver o problema de homossexuais, etc, etc. Por que estou falando isso? Porque o povo espera isto do Papa. E o Papa vai ser, desculpa, muito besta se entrar nesses assuntos. Porque Cristo não veio trazer essas coisas. Cristo veio trazer uma vida que sara também a vida do corpo, da psique e aí por diante. Mas como reflexo. Que sara também os problemas sociais, mas isso é de reflexo. Porque os primeiros cristãos colocavam tudo em comum. Por muito menos, gente, por muito menos, isso eu posso dizer para vocês, socialmente, a gente trabalhou um pouquinho no social, não é? Quando terminamos a construção do hospital em Jacareí, sem pedir ajuda, nenhum político, nada. Tanto que o espanto, o Alckmin era deputado estadual, e quis visitar e saber como é que a gente construiu um hospital sem pedir nada aos políticos. Por muito menos, um pouquinho de cada um. Quando começamos a conviver, vocês estavam juntos. Quanto foi a colaboração de cada um? Vocês ficaram mais pobres ou as pessoas que ajudaram ficaram mais pobres? Muito menos. Temos uma obra daquela dimensão. Vamos ser realistas, gente. Vamos ser realistas. Nós não colocamos tudo em comum. Imagina se nós colocássemos o supérfluo. Nós fazemos, além de padrão FIFA, fazemos todos os hospitais, todas as coisas que quisermos. Se colocarmos tudo em comum. Por que os primeiros cristãos colocavam tudo em comum? Porque para eles a riqueza era Cristo. Mas era um reflexo. Então Cristo não veio resolver problemas sociais. Ele veio trazer uma vida. Eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. E esta vida, ele falou, que é eterna. A vida que nós recebemos de nossos pais, a vida que nossos pais receberam de seus pais, é temporânea. Por mais bonita que possa ser, é temporânea. Então a grandeza, aí que está o problema, desta vida é, primeiro,
que ela é eterna. E esta é a vida eterna. Aí a escolha de cada um de nós. É escolha pessoal, gente. Não se trata mais de prêmio ou castigo. Veja bem, se Ele dá a vida, nós não precisamos nada, porque a criança, para ser gerada, para ser alimentada, Ele não faz nada. Então é um dom de Deus. E Ele dá a todo mundo, mas se eu não presto, não tem problema. Você não presta porque não tem esta vida. Se você procura esta vida, você vai prestar. Porque você vai ser grande nesta vida. Acabou. Então veja que não existe mais, passa totalmente este problema do inferno, do paraíso, do castigo. A finalidade da vida de Cristo é esta. Agora, se trata como encontrar Cristo, aí que começa o grande problema. Então, primeiro pela fé, porque começamos a crer que Deus veio ao mundo através de um homem. Então, é o famoso Deus conosco. Deus veio fazer a história do homem. Ele veio fazer a nossa história. Depois fala e tomou sobre si os nossos pecados. Então, colocando isto, os primeiros apóstolos, eles não poderiam conhecer, se foi difícil para eles, estou dizendo isso para ver quanta oração precisa e quanta humildade. Vamos jogar no chão a nossa fé que já possuímos, gente, para que Ele renove a nossa fé, diferente. Porque a fé é uma iluminação da mente que Ele faz. Compreende? Aí que acontece? Eles nem reconheciam Cristo, que tinha visto tantos milagres, que era filho de Deus. Imagina se ia entender quem era aquela pessoa em relação ao mundo, mas eles foram fiéis, foram testemunhas e deram a vida, apesar de traição de Pedro, etc, etc. Então, eles foram testemunhas. Aquele homem que vocês crucificaram, ele ressuscitou. Então, eles foram testemunhas. Por isso que eu digo, o Papa, o que tem que fazer no mundo de hoje? Testemunhar. Aquele homem que o mundo crucificou, ele ressuscitou. Ele falou bonito no Rio: ouro e prata não tenho. O que eu tenho, trago a vocês. Jesus Cristo. Não pensava mais nada. Ouro e prata não tenho. Soluções sociais não tenho. Comunismo, capitalismo, etc. não tenho. E o que eu tenho é Jesus Cristo. Agora, tinha um judeu que condenava, que praticamente era um assassino sádico. Pode ser meio estranho para você subir isto de São Paulo, não? Ele era um assassino sádico, religioso, porque quando é religioso é assassino sádico mesmo. Porque pensa, a famosa Inquisição, tudo em nome de Deus, te mandaram lá na fogueira, não é? E ele condenava, apedrejado, em nome de Deus, os cristãos, porque era considerado hereges, tinha que ser apedrejados. Mas ele mesmo fala: eu era sincero, errava, mas eu era sincero, porque pensava que aquilo fosse a verdadeira religião. E ele fala depois: quanto Deus quis revelar em mim. O que aconteceu quando ele caiu do cavalo? Ele mostrou a Paulo como Cristo se relaciona com a pessoa humana. Aí que entra a história nossa. Não é simplesmente quando eu vou fazer a comunhão. Nesses dias passou um amigo, pessoal que cresceu junto comigo, aí veio aqui e falou: Frei, mas você não comunga todo dia? Eu falei: não. Mas como? Na igreja fala para comungar todo dia. Eu falei: escuta, me diga você, será que os eremitas no deserto, que foram grandes santos, grandes de Deus, comungavam todo dia? Não tinha missa. Não tinha missa. O problema de você fazer da sua vida uma oração. Aí somos 500.
onde você for, é na tua alma que Ele vai habitar. A comunhão, lógico, é real. Ele disse que seria o pão da vida. Mas também existe um alimento. Vocês percebem quando estou respirando? Estou engolindo vida? Não. A gente nem percebe mais, não é? Para de respirar, você pode dar risada tranquilamente, porque parece piada, não é? Mas a gente nunca reflete. Fica 5 minutos, não digo 3 minutos, que até com treinamento a gente aguenta, mas 5 minutos embaixo da água, sem respirar. Você vai aparecer mortinho lá para cima, não é? Mas a gente não presta atenção, que respirando se mantém bem. E assim com a oração. A oração é a respiração da alma. Respiração da alma. Compreende? Então São Paulo disse, quando Deus quis revelar em mim Cristo, como Ele se relaciona comigo, se relaciona aí com cada pessoa humana, por isso que eu digo, não é tudo igual. Existe uma pessoa que nós lemos mediador. Mediador, que se chama Cristo. Aí eu mudei totalmente a minha maneira de ser. Eu que condenava, eu que levava para matar, eu anunciei este Cristo aos povos. E já esta prefação, depois nós vamos continuar, é na carta aos Gálatas que ele começa. Então, quem é este Cristo em relação ao mundo? Porque, quanto à sua existência sobre a terra, nós temos o testemunho dos apóstolos, como é no comecinho. Agora, quanto à relação com todos nós não temos. E ele fala assim, deixa eu ver. Ele, Cristo, aquele homem carpinteiro, é a imagem do Deus invisível. Nós não podemos ver a Deus, mas somos tão sacana que pintamos Deus como um velho de barba. Na matriz não tem um triângulo com óleo dentro? Pintamos um Deus zarolho, com óleo só. Deus é invisível. Por isso, aí que está o problema das imagens, etc., os questionamentos dos crentes, porque eles ainda se baseiam no Antigo Testamento. Compreende? E aí por diante. Ele é a imagem do Deus invisível. Então, em Cristo, nós podemos ver Deus. É só ler, gente, a vida de Cristo, porque é visível. Até as crianças pequenas gostam de Batman, outra coisa, de ser os heróis modernos, fica pensando, não? Eu lembro, gozado antigamente, na época do ET, perguntei para uma criança, vocês pegaram a época do ET? Não, já. A criança ficava doida, não é? Nós não conseguimos transmitir, vocês são catequistas, nós não conseguimos transmitir mais uma imagem viva de Cristo. Aí eu perguntava para as crianças, mas por que você gosta do ET? Ah, ele é bonzinho. Era um monstrinho. Mas eles iam na bondade do ET. Ele é bonzinho, ele faz milagres. Aí podia nem ser mais toda a história do ET. A criançada ficava doida. Agora, Deus tem a imagem de um homem, fazia os mesmos sinais, maiores ainda. Quem é ele? Quem é ele?
Então ele como homem é a imagem. Se eu quero meditar, se eu quero pensar em Deus, tem como pensar. Esvazie a sua cabeça, faça uma experiência. Não precisa ter amor a Deus, não. O amor virá depois. Como já falei outras vezes para vocês, repito. A gente não ama a Deus. Porque quem ama quer casar, não é? Verdade, não é verdade? Quando vocês namoravam, quem amava queria casar, não é? Queria viver junto. Se a gente chega a amar a Deus, a gente vai querer morrer. Porque só através da morte nós vamos estar junto com Deus. Então quer ser sinal que nós não amamos a Deus. Nós procuramos Deus, isto sim. Eu procuro Deus. O dia que eu chegar a amar Ele, vou querer morrer, não vou querer ficar mais sobre a terra. Com todo o amor, a afetividade que eu posso ter para vocês, meus parentes, amigos, não dá. Ele é maior. Entendeu? Então, a gente pode fixar. Então, já que se trata de vida, eu fiz para mim um par. Vou transmitir a vocês o que ajuda muito. Vocês lembram os hebreus que vinham do Egito e até a Terra Prometida? Aprontaram, fizeram o bezerro de ouro, e Deus mandou serpentes que picavam eles. E que era picado para a serpente morria. Aí Moisés intercedeu. Deus, você está matando o seu povo. Então por que você trouxe ele até aqui para matar? Tá bom, vou ouvir a tua oração. Então faça uma serpente, coloque numa haste, num poste lá. E quem olhar para aquela serpente, será salvo. E Jesus falou, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim o Filho do Homem será levantado na cruz. Somos pecadores, somos angustiados, somos tristes, isto, aquilo, somos, naturalmente. Aí que começa a fé. Se pela serpente, fisicamente os hebreus foram salvos, se olhar, só olhar, não precisa sentir nada, e pensar na cruz, eu serei salvo. Aos poucos, lógico. Da doença a gente não sabe de um dia para o outro, não é? Se continuarmos a fazer isto, porque a vida dele vai entrar em nós. Repito, não precisa sentir nada. Pode ser frio como mármore, como um gelo. Que se aconteceu no deserto. E ele disse que iria se colocar na cruz. Depois compreenderemos porque ele ficou na cruz, o que aconteceu. Mas isso já serve como início de uma oração. Ele é a imagem do Deus invisível. Então ficamos com isto hoje para conhecer quem é Cristo. Aquele homem, o carpinteiro, é a imagem do Deus invisível. Quem procura Deus encontra Ele. No filho de José, o carpinteiro. No homem, carpinteiro. No homem que foi jogado fora da própria religiosidade dos chefes de Israel. Quer ou não quer, a pedra que foi rejeitada se torna a pedra angular para a construção do edifício da nova humanidade.